Fala galera, eu sou o Léo e hoje nós vamos começar a histologia, o estudo dos tecidos. A organização dos tecidos é fundamental para a evolução dos seres vivos, já que ela permitiu maior complexidade nos seres pluricelulares. Regiões diferentes exerciam funções diferentes com células diferentes de formatos diferentes, e no nosso corpo existem basicamente 4 tipos de tecido: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. E nesta aula vamos ver o tecido epitelial. Quando pensamos em tecido epitelial, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é provavelmente a pele, mais especificamente a parte externa da pele, a epiderme, que é obviamente um exemplo de tecido epitelial. Agora, qual é a função da epiderme? Revestimento e proteção. Proteção não só contra cortes ou choques mecânicos, mas também contra bactérias e vírus que estão circulando aí pelo ambiente, que a gente não quer que entre na nossa corrente sanguínea. Além de revestimento e proteção, os tecidos epiteliais podem ter outras funções, como por exemplo, secreção como lágrimas, saliva, enzimas da digestão, leite materno, etc. Outra função é a absorção. Células do tecido epitelial no intestino absorvem os nutrientes dos alimentos digeridos. E por último, percepção de sensações. As percepções sensoriais existem por causa do sistema nervoso, mas sempre junto desses neurônios temos tecidos de revestimento. Eles então auxiliam para sentir dor, frio, calor, etc. Agora, o tecido epitelial tem algumas características que são muito notáveis dele. Mas é o seguinte, a gente tem que proteger o que está embaixo da nossa epiderme, certo? Então as células têm que ser bem juntinhas, uma do lado da outra. Isso a gente chama em biologia de justapostas. Além disso, tem que ter pouco espaço entre uma célula e outra, ou seja, tem pouca substância intercelular. E além disso, as células têm que ser muito bem grudadas umas nas outras, para não permitir que passe nada ali no meio. E a última característica que é muito importante é que os tecidos epiteliais são avasculares e aneurais. E por isso, quando você tem aquela pele dura no seu calcanhar, você vai passar uma lixa para tirar, você não vê ninguém reclamando de dor, nem sangrando no calcanhar da pessoa. Agora, como que esse tecido recebe nutrientes, já que ele não tem vasos sanguíneos? É porque eles sempre estão perto de um tecido conjuntivo, que joga nutrientes para as células do tecido epitelial. E a gente pode classificar os tecidos epiteliais de duas formas. Primeiro, quanto ao número de camadas. Simples é quando tem apenas uma camada de células. Estratificado são várias camadas e pseudoestratificado é uma camada com núcleos em alturas diferentes. Além disso, a gente pode classificar quanto à forma das células. Pavimentosas são células achatadas, pavimentadas. Células cúbicas são essas células quadradinhas. As prismáticas são essas retangulares. E as células de transição são cúbicas que podem ficar pavimentosas. A bexiga estica para comportar o volume da urina. Com isso, as suas células cúbicas também se esticam, virando pavimentosas. Esse é o grande exemplo de células de transição. E nós temos basicamente 2 tipos de tecido epitelial: o epitelial de revestimento e o epitelial de secreção, que são as glândulas. Vamos começar focando no epitelial de revestimento. Ele pode ter a função de proteção, como a gente já falou aqui. Nesse caso da proteção mecânica, não pode ter apenas uma camada de célula. Pensa só, vai ser qualquer choquezinho, vai tirar aquela camada e acabou a proteção. Então precisa ser um tecido epitelial estratificado. Nós temos como exemplo desse caso a epiderme, que a gente já falou aqui, e o esôfago também. Além disso, o tecido epitelial de revestimento pode ser usado para permitir a passagem de substâncias. Nesse caso, precisa ser uma camada fina, única, simples, que permite mais fácil essa troca de substâncias entre os dois meios. No entanto, para esses tecidos pode ser um tecido simples e pavimentoso, como no caso do endotélio, que é o tecido epitelial que reveste os vasos sanguíneos, e o tecido que reveste os alvéolos também. Além disso, pode ser simples e cúbico, como é o caso dos túbulos renais, e também pode ser simples e prismático, com microvelocidades, como no nosso intestino. E por fim, o tecido epitelial de revestimento que a gente conhece também é o da mucosa nasal e traqueal, que é um tecido pseudoestratificado ciliado, em que os cílios servem para varrer as impurezas das nossas vias aéreas. Já o epitélio de secreção, que são as glândulas, são formadas a partir de um epitélio de revestimento que sofre uma invaginação, um abaulamento, formando uma cavidade. Essas células que estão no fundo da cavidade podem começar a secretar substâncias. Nós temos basicamente no nosso corpo 3 tipos de glândula: exócrinas, que são as glândulas que secretam para fora da corrente sanguínea, ou seja, tanto para fora do nosso corpo como para dentro de cavidades do nosso corpo. Por exemplo, a glândula lacrimal, que produz lágrima, a sudorípara, a glândula mamária, mas também todos os sucos digestivos, tanto do estômago quanto do intestino, porque são soltos em cavidades dentro da gente. O segundo tipo são as glândulas endócrinas, que são as que soltam dentro da corrente sanguínea, que são os famosos hormônios, como por exemplo a tireoide, a hipófise, a glândula suprarrenal, etc. E por fim, as anfícrinas ou mistas, que têm as duas funções. O grande exemplo nesse caso é o pâncreas, que solta, por exemplo, insulina e glucagon como hormônios dentro da corrente sanguínea, mas também libera enzimas digestivas
digestivas do nosso intestino. Um outro exemplo é o fígado, que produz um hormônio de crescimento, que não é o GH, mas também produz a bile. E também temos exemplos fantásticos, que são os ovários e os testículos. Os ovários produzem o ovócito secundário, mas também produzem progesterona e estrógeno, os hormônios femininos. E os testículos produzem espermatozoide e a testosterona, o hormônio masculino. Vamos focar agora nas glândulas exócrinas. Elas podem ser de alguns tipos diferentes. Elas podem ser unicelulares ou pluricelulares. As pluricelulares podem ser simples ou compostas. As simples podem ser tubulares, que são essas mais retinhas, ou acinosas, que são essas mais abauladas. E as compostas podem ser de todos os tipos, basicamente. Elas podem ser compostas tubulares, compostas acinosas ou compostas túbulo-acinosas. Agora, a gente pode classificar as glândulas exócrinas também pela forma de secreção delas. Merócrina é quando a célula libera somente a secreção, por exemplo, lágrimas, suor, etc. Apócrina é quando libera a secreção mais um pedacinho de citoplasma. Isso quer dizer que a atividade secretora é muito intensa, não dá tempo de empacotar toda a secreção, então vai junto um pouquinho de citoplasma, por exemplo, a glândula mamária. E por fim, a holócrina, em que a célula inteira sai com a secreção. Isso acontece quando a secreção é muito difícil de sair. Um exemplo disso é a glândula sebácea, que o lipídio é muito denso, a célula vai se enchendo de sebo e ela sai inteira da glândula para a pele. Eu sei que é uma aula complexa, eu sei que demorou bastante, mas por hoje é só, meus amigos. Eu deixo vocês todos com um grande beijo, um abraço e eu fui.